Vamos falar de Copa do Brasil porque hoje foi dia de jogo entre adversários amazonenses no torneio nacional e o São Raimundo acabou sendo eliminado para o Manaus FC. E esse jogo teve tantas nuances, teve tanta coisa doida que eu decidi aqui dividir o vídeo em duas partes. Na primeira parte a gente vai falar do mandante, do Tufão da Colina, e na segunda vamos falar do Manaus FC. E vamos começar logo pelo São Raimundo, mas antes não esqueça, se você é novo no canal, faz aquela sua inscrição aqui maneira, ativa o sininho de notificações, porque aí você vai estar sempre recebendo as novidades. E não esqueça também de deixar o seu comentário. E foi surpreendente o que aconteceu com o São Raimundo na tarde desta quinta-feira. E eu não estou falando de futebol, estou falando de toda salada ali, toda confusão que envolveu ali a torcida, xingando o técnico Paulo Morgado, que acabou entregando o cargo depois da derrota por 1-0 para o Manaus FC. E ele confirmou que entregou o cargo aqui em entrevista ao Globo Esporte Amazonas, abre aspas, ele disse: é verdade que entregou o cargo, não volto mais mesmo não, nunca fui tão maltratado como fui hoje no São Raimundo, torcida não gosta, torcida não quer que eu esteja lá, já é a segunda vez que eu passei no São Raimundo, a primeira vez nós tivemos acesso, subimos de divisão, mesmo assim fui maltratado na final, mesmo subindo de divisão, e agora voltou ao mesmo, foi no jogo do Penarol pelo Amazonense, foi no jogo de hoje, falando aqui, referindo-se ao jogo do Manaus. E aí eu faço uma pergunta aqui para o torcedor do São Raimundo. Torcedor do São Raimundo, meu querido torcedor do São Raimundo, o que está passando na cabeça de vocês? Eu li comentários, por exemplo, de hoje, gente pedindo a volta do Sérgio Duarte, essas mesmas pessoas que estavam pedindo também a demissão do Sérgio Duarte no início do campeonato amazonense. E aí eu fico com aquela pergunta aqui na cabeça, né? O que vocês acham que é esta equipe do São Raimundo? O que acha que dá para fazer? Será que vocês não estão olhando para o time de hoje, confundindo com os heróis do passado? Deixa eu dar uma dica aqui, esse time não tem Marcelo Araxá, não tem Delmo, não tem Doriva, não tem Alberto, entendeu? Não tem aquelas estrelas ali do tricampeonato da Copa Norte, não tem os jogadores que participaram do acesso, foram vice-campeões brasileiros ali, contra o Fluminense, todo poderoso Fluminense. E vamos falar que a real era mais do que esperado que o Manaus FC se classificasse hoje. Ah, porque às vezes acontece de um time sem estrutura ir lá e aprontar e se classificar. Sim, isso acontece, mas isso é a curva fora do gráfico, isso não acontece todo dia. O mais normal seria acontecer o que aconteceu hoje, seria o Manaus ir lá e eliminar o São Raimundo. E a torcida do São Raimundo tem que entender o seguinte, que o campeonato do São Raimundo, a temporada do São Raimundo, é outra. Primeiro porque a equipe ali chegou numa situação difícil pra caramba no início da temporada, teve mudança ali nos bastidores, saída de diretor de futebol, chega um novo diretor de futebol, não tem reforço, não tem isso, não tem aquilo, começa o campeonato de forma desastrosa, demite o treinador, contrata um outro treinador, aos trancos e barrancos, o Paulo Morgado foi ali conseguindo organizar, foi conseguindo pelo menos já 2 vitórias, colocou, como diz o São Raimundo, com o pescoço ali para fora d'água, já para começar a lutar para sair da zona de rebaixamento. Então, assim, antes desse jogo começar, antes desse jogo da Copa do Brasil começar, esse era o cenário. O cenário de um São Raimundo que está lutando para não ser rebaixado contra uma equipe que do outro lado é o Manaus FC, uma equipe que tem muito mais estrutura, que tem muito mais dinheiro em caixa, que fez um elenco ali que, se não é um elenco brilhante, mas pelo menos é um elenco muito duro para disputar o campeonato amazonense, uma equipe que alcançou a liderança aí na última rodada. Então, fica muito nítido para mim que a luta do São Raimundo é outra. A luta do São Raimundo é hoje, para escapar do rebaixamento, seria mais um vexame aí na história do clube. 2, conseguir juntar os cacos após o campeonato amazonense e aí fazer uma equipe digna para disputar de forma digna o Campeonato Brasileiro. Porque, assim, até pensar em acesso na situação
que o clube se encontra ainda passando por todos esses problemas, já seria um feito extraordinário se acontecesse, se o São Raimundo conseguisse chegar. Agora, a torcida tem que cair na real, pessoal. Eu sei que o São Raimundo é uma paixão, eu sei que o São Raimundo tem uma história enorme no futebol amazonense, mas o São Raimundo de hoje não é o São Raimundo tricampeão da Copa Norte, não é o São Raimundo do Lana. É outra situação. E o Paulo Morgado, vamos combinar, estava fazendo um trabalho muito legal. Agora, vamos esperar aí os desdobramentos, vamos ver se alguém consegue aí demover o português dessa ideia. Mas eu concordo com o Paulo Morgado, hein, Paulo? Concordo contigo porque eu acho que no lugar onde a gente está trabalhando e a gente é maltratado, a gente tem mais é que dar uma banana mesmo e ir embora. E eu acho que o São Raimundo, devagarzinho, estava começando a se ajustar, estava começando a ter um pouco da cara do estilo de jogo do Paulo Morgado. E a eliminação que aconteceu hoje não era para ter essa celeuma toda da torcida, pessoal, porque era o normal de acontecer, entendeu? O anormal seria se o São Raimundo tivesse passado de fase. E tanto que eu acho que isso era o previsível acontecer, que até vou falar no próximo vídeo aqui sobre o Manaus FC, que é aquela conquista, né, aquela passagem de fase, onde o Manaus seria como aquele moleque ali que chega para os pais no fim do ano e diz o seguinte: papai, mamãe, passei de ano. E os pais olham assim: parabéns, mas você não fez nada além da sua obrigação. Então, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui e deixo essa reflexão aqui para a torcida do São Raimundo, né? Não é um momento ideal para você ter que trocar de técnico mais uma vez, se isso aqui se confirmar, se ninguém conseguir demover o Paulo da ideia, e se ele sair, vai ficar ruim pra caramba, porque aí você chega a um outro treinador, já vai ter outra dinâmica ali no Campeonato Amazonense. Então, tem todo o cheiro de destruição. Eu acho o seguinte: ame o seu time, seja apaixonado pelo seu time, mas em algum momento ali você tem que botar a mão na consciência e ser racional, para dizer o seguinte, para saber analisar, já que todo mundo adora dizer que eu entendo tudo de futebol, todo brasileiro é um técnico de futebol. Uma porra que todo brasileiro é um técnico de futebol. Porque se fosse, você conseguiria olhar para o time e dizer assim: cara, esse elenco aí produziu o que dava para produzir. Esse elenco aí conseguiu fazer o máximo, conseguiu extrair o máximo dele. Então, acho que o São Raimundo hoje fez o que deu, entendeu? Acho que o resultado, repito aqui, normal era o Gavião do Norte passar de fase. E para o São Raimundo, volto a encerrar aqui explicando o seguinte, falando o seguinte: a briga do São Raimundo é outra, contra o rebaixamento e por uma Série D digna.